Bom dia, igreja. Bom dia. Bem-vindo a todos aí que viram primeira vez ou está vindo sempre. Bota o tema aí, por favor. O tema eu acho que todo mundo sabe, tá em cada blusa aí. Quem não tem, peça a blusa. O tema é chegada a hora. Aí eu vou pedir para um cara aí para vir orar. É tu mesmo, Betão. Orar. Bom dia, irmão. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia aqui na tua casa. Obrigado por cada um que pôde vir, Senhor, que está aqui único e exclusivamente, Pai, para te adorar, Senhor, para exaltar o teu santo nome, Pai. E que mais uma vez, Senhor, pedimos para que nós sabemos da tua presença aqui nesse momento, Senhor, nós sabemos do teu agir aqui, Pai. E nós agradecemos por isso, Senhor. E que o Senhor mais uma vez conduza esse culto, Senhor, conduza todos os momentos que venham até aqui a partir de agora, Pai. E que continue sendo, Senhor, único exclusivamente para ti, Senhor, para exaltar o teu nome, Senhor, para elevar o teu nome, para mostrar a grandiosidade, Senhor, em toda a soberania da tua mão, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, e que seja único exclusivamente para isso, Pai. E eu também quero agradecer pelo movimento dos jovens, Senhor, que o Senhor direcionou para que os nossos jovens da CIV estejam aqui, estejam animados, Senhor, estejam participando com alegria, e não por eles, não pela liderança dos jovens, não por nada, Senhor, mas que estejam participando com alegria para a exaltação do teu santo nome. Mais uma vez eu peço para conduzir esse momento em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a divisa, João 16:32. Aí eu vou ler a congregação e todos juntos. Eis que é chegada a hora, e já se aproxima, em que vós seres dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarás só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Agora é o cântico, por favor. Bom dia, irmãos. Pedir para você ficar de pé para a gente cantar bem animado o nosso cântico oficial. Cadê as meninas da dança para fazer nossa coreô aqui? Vamos louvar a Deus, está chegando a hora, hein? Chamando, eu posso
pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora a igreja. Isso digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Agora todos juntos. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela posição das minhas mãos. Amém. Agora vai ser a parte de louvor a Deus. Está com você. Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom dia. Olha, não sei vocês, mas eu estou adorando esse mês. E me chamaram para ministrar hoje, aí eu me senti a jovem. Ariane, amiga, pode ministrar? Eu falei, mas cadê o jovem? Então eu me senti a jovem adolescente, dá licença. Então eu queria lembrar vocês uma coisa, antes da gente começar o primeiro cântico. Quem gosta de futebol? Mais ou menos, mais ou menos. Mas os homens, vamos lembrar, principalmente os homens, quando o time de vocês faz gol, como é que vocês fazem? O meu marido chega a desmaiar, gente. Mas essa música tem uma parte que fala: tudo que tem fôlego, louva o Senhor. A gente tem que amar a Deus muito mais que nossos times, que nossos filhos, que nossa família. Nosso Deus é nosso Pai, que nos criou, que salvou, o que morreu naquela cruz por nós. Então eu convido vocês, com todo o fôlego que tem no coração de vocês e no pulmão de vocês, louva o Senhor conosco, amém? Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Você não vai Senhor. Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Louva o Senhor. Tudo
Essa música é quase um hino da CIB, meu alvo. Então, nosso chamado é Cristo, nosso alvo também é Cristo. Amém? Cante conosco? Vamos pro papo juntos? Da nossa vida, Pai. No momento da dificuldade a gente possa lembrar: o meu alvo é Cristo. No momento da alegria, meu alvo é Cristo, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós, ó Pai. E por isso nós podemos estar aqui, junto dos nossos irmãos, louvando e agradecendo o teu nome. Amém, Deus. Amém, Pai. Vem inundar.
vamos ter uma participação do Jovem Cast. O apresentador é o Maurício e é o Edson, convidado de hoje. Deixa com o pai. Vem, pai. O pai que não tem filho, mas é pai. Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho, né? Ela que eu falei, ainda não tem, mas demora um pouquinho. Pô, obrigado, Pedrão. A Ariane vai me matar agora, pai. Eu tenho a teoria sobre o Cibcast. Se pecado fosse doença, eu acho que nas igrejas, aqui na CIB não, tá? Nas igrejas, a fofoca seria quase que uma pandemia. Vocês concordam comigo? Toda vez que a gente pensa num pecado que na maioria das igrejas existem, é a fofoca. Quando um fala uma coisa sobre o outro fala sobre um, enfim. Isso causa um prejuízo danado para as nossas vidas. A CIB, inteligentemente, descobriu uma forma de saber da vida do outro irmão sem configurar fofoca. Olha que incrível isso, meus irmãos. Vamos saber um pouquinho da vida do nosso irmão de forma edificante, sem cometer nenhum pecado e... Só por curiosidade, só... também. Só que eu não estava preparado para isso, meus irmãos. Para mim era só no final. Deixa eu tentar achar a colinha aqui. Mas a primeira pergunta que a gente vai fazer para o nosso irmão, Eric, vulgo deixa com o pai? Já era, irmão. Pegou. Fala aí. O Eric pelo Eric. Fala um pouquinho aí de você. Como você se enxerga? Como você acha que as pessoas... Antes de qualquer coisa, fica as perguntas. Não gosto de saber não. Nunca viu o rosto no rosto? De frente com Marília, Gabi e Gabriela? Não é da sua época não, né? É do meu, né? Podcast do Mítico? Eu só tenho 22, pô. Pois é, 22 anos de história para contar, para resumir aqui, meus irmãos. O cara tá tímido. O deixa com o pai tá tímido. Como é que pode? Como é que você se enxerga? O Eric hoje, cara bravo de Deus. Fala aí. Pô, eu tinha que estudar as perguntas. Ô, Léo, pra ter que passar das perguntas antes, né? Você quer cola aí? Não, quer cola. Assim eu quero, então. Seja despojado, deixa com o pai. Caraca, é difícil a pergunta, né? Pô, o Eric é... O Eric é o Eric, né? Não tem muito o que falar, não. Eu sou... Pula pra fazer uma pergunta aí, depois eu respondo essa. Ih, levou. Tá bom, depois você responde essa. Depois eu respondo. Beleza, então. Vou pensar. Como é que você conheceu a CIB? Ou como você chegou aqui? Alguém te convidou? Conta um pouquinho da sua história da primeira vez que você passou por aquelas portas ali. Eu faço parte da congregação desde que eu tinha uns 6 anos, junto com minha mãe, que não está aqui hoje. Mas assim, minha mãe, desde que eu me entendo por gente, ela sempre me levantou a igreja, a gente morava em outro lugar. E quando a gente veio morar aqui, eu não sei como a igreja foi apresentada a ela, mas ela me apresentou a igreja. De lá pra cá, é aqui sempre. Esse é o Eric, irmão. Estou esperando a cola de chegar. Eric, quer voltar na outra agora? Depois. Não, hoje tem que ser não, jamais. Como é que você, Eric, enxerga a vida do jovem hoje na igreja? O que você acha que poderia, de repente, atrair mais pessoas, jovens, adolescentes, para estarem aqui no nosso meio de forma efetiva, de forma como vocês trabalhando aqui, fazendo esse movimento? O que você acha que a gente poderia... Eu acho que sobre essa questão de enxergar o jovem na igreja, do mesmo jeito que... Eu acho que hoje, muitos jovens são afastados da igreja por conta da internet. Então eu acho que do mesmo jeito que a internet afasta, a internet pode aproximar. Então eu acho que é mais por aí, pela questão da internet mesmo.
Perfeito. Agora, eu vou te dar uma oportunidade antes de voltar para aquela, tá? A gente tem aqui algumas perguntas numeradas. E aí tu não vai poder me culpar depois, irmão. Quem vai escolher a pergunta é você mesmo. Então você precisa falar para mim o número de 1 até 12. E aí a gente vai ler a pergunta aqui para você responder. 7. Atacante? Lateral? Direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. Vamos montar o time da Cibra aí, ó. Ponta esquerda. Fraco? Ih, já era. O que você enxerga na tua vida como um próximo passo para você crescer espiritualmente? Cara, eu acho que antes de eu crescer espiritualmente, eu tenho que me aproximar de Deus de novo. Eu acho que o próximo passo para isso é crescer espiritualmente e me aproximar de Deus novamente. Maravilha. Mais uma. Escolhe o número aí. 2. Número 2. Está chegando. Você sabe que a gente, como cristão, a gente procura enxergar os propósitos que Deus tem para a nossa vida, né? Uns são chamados para o ministério da palavra, outros para o ministério da música, outros para evangelizar na rua ou em outros países. Você já encontrou o seu propósito? Você está buscando por isso? Por onde você acha que o teu caminho pode pender mais nesse sentido? Eu acho que, por incrível que pareça, acho que o ministério da palavra. É? Olha aí, ó. Apesar de eu estar meio tímido aqui, eu acho que eu falo bem. Detalhe aqui, irmãos. A gente falou semana passada que botou lá no grupo, né, da juventude. Gente, vai ter o Cibra Podcast. Alguém está afim do Jovem Cast, né? Desculpa. Alguém está afim de participar? A galera ficou tímida, né? E aí, qual foi a resposta que você recebeu de uma pessoa? Não foi bem assim, não, mas ele tá bom. Conta a tua versão então, vai. Como é que foi isso? Estava em casa num belo dia. Quer dizer, era noite já, né? Uma bela noite. Aí ele chegou e falou, ó. Era pra ser semana passada, mas aí eu tive um contratempo com a minha câmera. Aí ela falou, vai ser você. Eu falei, vai ser eu, ela, vai ser você. Eu não quero. Ah, eu tô aqui. O primeiro convite foi assim mesmo. Só que eu não falei nada não. Minha defesa, não falei nada não. Silêncio foi a resposta. Foi a resposta. Tá certo, mais uma. Escolhe o número aí. Agora, eu ia falar isso mesmo, cara, de 1 até 5. Ela me quebrou, eu falei 12, só tinha 5. Na sua vida, assim, pode ser aqui, pode ser em casa, espiritualmente falando, quais são as principais vozes que você dá ouvidos, que você ouve, que você não tem que seguir por aqui, não tem que fazer? Pergunta meio parecida com o que a gente fez para a Letícia semana passada, né? Tipo, se você tivesse que escolher espiritualmente uma pessoa para te chamar de teu padrinho espiritual. Com certeza. Mas a mãe não vale, cara. Não. A Letícia ia falar da mãe dela também. Cortei na hora. A mãe é fácil, pô. Mãe, pai. Mas aqui na Cibra, por exemplo, poxa, o meu padrinho espiritual, um camarada que nunca largou minha mão, aquela irmã que. O Léo. Mas aí também não era pra valer, né? Porque o Léo, né? É pastor da igreja. Então tá. Já que você mesmo falou, escolhe outro. O teu padrinho espiritual, assim, que a gente pode usar esse termo. Meu padrinho espiritual. Eu acho que uma pessoa que, tirando o Léo e minha mãe, que sempre me faz me aproximar de Deus, sempre me faz estar aqui, é a Tainá. Tainá, olha aí, ó. A hora vem, irmãos. É a hora. A hora vem dos casórios na CIB. E tá quase chegando, hein? Cadê ela? Tá gravando ali, ó. Quer repetir de novo? Quer fazer uma declaração mais ajeitada? Não. Topa mais uma pergunta ou tá de bom? Vamos aqui, ela falou. Não, aquela a gente vai voltar, né? Vai ser a última, pô. Vai. Acho que só falta um, né? Deu um zoom aqui, ficou grandão a declaração.
Que lugar Jesus ocupa em sua vida? Então, de uns tempos pra cá, bem recente, de 2, 3 meses pra cá, eu acho que eu estou amadurecendo demais a questão de igreja, essas coisas. Então acho que hoje eu consigo dizer que Jesus é o todo. Acho que tá lá em cima. Que assim seja pro resto da sua vida, irmão. Até agora. Quer voltar na outra? Não quero. Ó, eu quero deixar bem claro aqui, ó. Você respondeu algumas perguntas e tu tá dando margem pra galera interpretar, irmão. Dá a tua versão aí da tua vida. Qual é a pergunta? Para de me ver. O Eric pelo Eric, como você se enxerga hoje? Pô, eu sou um cara assim. Cara, eu acho que... Tô enrolando, tá, gente? Vai responder. Eu elaborar com aqui na cabeça. Eu acho que hoje, resumindo uma palavra, eu acho que eu sou bem... Não posso... Acho que eu não vou conseguir, não. É difícil. Acho que é uma pergunta que eu nunca parei para pensar, nem dentro da igreja nem fora. Acho que eu nunca parei para pensar o Eric pelo Eric. Acho que é algo que eu tenho... Oi? E é, você acha que como as pessoas te enxergam? Acho que como uma pessoa brincalhão, acho que é isso. É verdade. Oi? É verdade, você concorda com isso? Então, o Eric pelo Eric é brincalhão. É isso. Gente, esse é o Eric, o nosso Deixa com o Pai. Eu queria aproveitar ele aqui e aproveitar a oportunidade também. Chama o Jeff aqui, só um instantinho. Gente, o que está acontecendo aqui na CIB nesse mês de agosto é algo que faz aquecer o nosso coração de novo para a obra. Sabe aquele gás que você precisa? Você está correndo, está quase chegando e aí eu preciso de mais um pouquinho de fôlego e tal. Está sendo maravilhoso para eles, mas está sendo maravilhoso para a gente também. Ver o que Deus é capaz de fazer na vida desses jovens, que pelo olhares de algumas pessoas pode ser que não seriam capazes de fazer o que esses jovens estão fazendo aqui nesse lugar. Eu queria pedir para o Jeff orar pelo Eric, representando a toda a juventude e adolescentes aqui da CIB. A batalha, estava conversando com a Ariane esses dias, essa batalha, meus irmãos, não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa batalha é espiritual. E a gente precisa orar. Quando a irmã Nancy mandou uma mensagem lá para a Ariane, ó, todo dia, através daquele reloginho ali, ó, que talvez seja o mais simples de todos, ela viu um propósito naquele relógio todos os dias, às 6 horas da tarde, né? Está orando pela juventude dessa igreja. Eu te convido a fazer o mesmo. Muitas coisas estão acontecendo aqui, visivelmente para nós são maravilhosas, mas a batalha espiritual está sendo ferrenha, está sendo braba demais. E o único que pode nos ajudar a vencer isso é o Pai, com P maiúsculo. Né, Pai? Então o Jeff vai orar pelo Eric, representando toda a juventude da CIB, toda a galera que acompanha eles fora daqui, que vocês, meus irmãos, jovens e adolescentes, sejam aquele vaso transportando do Espírito Santo de Deus para que esse Espírito alcance as pessoas que estão perto de vocês lá fora, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por esse mês da juventude, Senhor, muito obrigado por esse período onde a juventude pode não só focar em Ti, mas também focar no serviço, Pai. Focar na alegria de servir, na alegria, Senhor, de entregar tudo o que tem, Senhor, seu tempo, seu fôlego, sua disposição para Ti. Eu oro, Senhor, não só pelo Eric, mas eu oro também, Senhor, por todos os jovens, Pai. Te peço, Senhor, para que esse compromisso, Senhor, esse entendimento de que eles tiveram, de que é chegada a hora, seja um entendimento para toda a vida, Pai. Que todo dia seja a hora, todo dia seja a hora de entregar, todo dia seja a hora de te buscar, todo dia seja a hora de orar, todo dia seja a hora de evangelizar. Eu te peço, Senhor, coloque no coração daqueles que ainda não compreenderam o seu propósito. Fale com aqueles, Senhor, que ainda não entenderam a maneira pela
qual eles devem transmitir a tua palavra, Senhor. Quer seja através do ministério da palavra, quer seja através de sendo um missionário, sendo um evangelista, Senhor, que seja para entregar panfletos, Senhor. Mas coloque no coração, Senhor, daqueles que te buscam, a maneira, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor chamou, o propósito pelo qual o teu Espírito Santo, Senhor, decidiu transformar a vida desses jovens, Pai. Coloque no coração deles e que neles, Senhor, haja busca para compreender qual é a tua vontade, que ela é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor. Ser conosco, ser com a nossa igreja, Senhor. Obrigado por esse mês. Te peço, Senhor, para que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria quanto às lutas, Senhor. Porque se é um trabalho que está funcionando, se é um trabalho, Senhor, que está tendo frutos, logicamente, Satanás não está satisfeito. Então eu te peço, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê luz, Senhor, nos dê intimidade com o teu Espírito Santo, a luz do teu Espírito, Senhor, para que nós possamos combater não só a carne, Senhor, não combater a carne, combater as potestades e os principados, Senhor, porque são eles que estão insatisfeitos e estão tentando desestabilizar muitas vezes o trabalho na tua casa. Ser com esse trabalho, Senhor, e que ele possa gerar muitos e muitos frutos, e que no ano que vem, Senhor, conforme a tua vontade, mais e mais jovens impactados pela tua palavra e com a perfeita compreensão de que chegou a hora, possam estar aqui, Senhor. Que esse trabalho possa crescer, possa se multiplicar conforme a tua abundante graça e misericórdia. É pelo santo nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Agora vai ser o ofertório, chama a equipe de louvor. Cristo
Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã que estamos aqui na tua casa, sobretudo pela salvação em Cristo Jesus. Não somos merecedores de nada que o Senhor concede para nós, mas a tua graça nos alcançou e somos muito gratos a ti por isso. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia usar com sabedoria todas as ofertas que foram depositadas aqui, que são depositadas aqui, e vidas sejam alcançadas através delas e através do nosso testemunho também, Senhor. Continua falando aos nossos corações, através da mensagem, de tudo que ainda vai acontecer aqui nessa manhã, e que o Espírito habite em nós e se externe a nós, alcançando as pessoas que precisam ouvir da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, partilhamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Agora a gente vai ter a mensagem bíblica do pastor Leonardo. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Eu queria pedir a Duda que colocasse para nós aqui o texto da divisa. Nós queremos dar uma palavra aos irmãos sobre esse texto especial. Eu sei que a Ariane comentou que seria uma reflexão, mas o pastor não faz reflexão não. O pastor prega e fala muito, geralmente fala muito. Amém, irmãos? E vocês gostam de ouvir, não gostam? Então, estamos aqui para isso. Brincadeiras à parte, queremos falar desse texto mesmo com você. Você pode acompanhar essa versão que está aqui. Eu vou ler numa outra versão, mas não tem tanta diferença não, mas eu quero usar os detalhes dessa versão aqui com os irmãos. Diz assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Vamos ler juntos aqui nessa versão? Vamos lá? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? Se você for ler o capítulo 15 e 16 de João, você vai perceber que Jesus faz o seu último discurso. E um discurso que ele está a caminho do Getsemane. Inclusive no capítulo 16, como é o seu último discurso, ele enfatiza instruções, as últimas instruções para os seus discípulos. Instruções que incluíam o que aconteceria com o próprio Jesus. Então ali no capítulo 16, ele começa a ser muito claro, se anteriormente ele falou em formas de metáforas, de comparações, do que aconteceria com ele. No capítulo 16 ele é claro, ele fala exatamente o que ele sofreria, que ele precisaria ir, que ele deixaria-os, mas não os deixaria órfãos, que viria o Espírito Santo, que ele sofreria na mão dos homens. Então Jesus, nessas últimas instruções, ele fala o que aconteceria com ele e também com o que aconteceria com os seus discípulos. Talvez seja essa parte mais importante para esse momento. O que aconteceria com eles? Vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer grandes apertos na vida, vão perseguir vocês e vão alguns matar vocês, dizendo que estão fazendo uma obra para Deus. Isso vai acontecer com vocês. Então ele apresenta o que aconteceria com ele mesmo, com os seus discípulos. Em relação ao que aconteceria com os seus discípulos, ele acrescenta um detalhe: como esses discípulos reagiriam a ambas as coisas, ao que aconteceria com Jesus e o que aconteceria com cada um deles. E talvez esse seja o ponto, antes de chegar no verso 32, né? Porque o verso 32 é como se fosse o ponto máximo da reação dos discípulos em relação ao que Jesus acabara de dizer. Então, se Jesus falou o que ia acontecer com ele, né, nos últimos dias, e falou também como o que aconteceria com os seus discípulos, no verso 32 ele deixa claro: como é que vocês vão reagir a isso? Qual vai ser a ação de vocês? Aí ele diz: eis que chegada a hora, já se aproxima, em que vós sereis
dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. O ponto máximo da reação dos discípulos é deixar Jesus, estarem dispersos, abandonarem o Mestre, traírem o Mestre. O ponto máximo da reação deles diante do que estava prestes a acontecer era abandono, era ignorarem uma palavra que eu quero usar como ênfase para essa pequena reflexão, que é a responsabilidade. É como se o Mestre Jesus aqui, irmãos, essa é a palavra-chave, ele desse um grito sobre a responsabilização. Temos uma responsabilidade. Precisamos fazer a gestão de algumas coisas. E se nós não assumirmos a nossa responsabilidade, precisaremos dar conta, justificar a nossa falta de atitude, a nossa falta de atitude apropriada, porque é isso que será cobrado de cada um de nós. E só nesse verso 32, irmãos, avançando, tem 3 vertentes aí de responsabilidade. Uma responsabilidade que nós temos enquanto cristãos com todos os outros. Então, olha o Seja Adora aí, por favor, essas pessoas lindas que estão aqui, inclusive os nossos jovens, como foi citado aqui. Nem todos estão bonitos, mas muitos deles bonitos, alegres, animados. Temos uma responsabilidade com o próximo, mas temos também uma responsabilidade que anda junto com essa, conosco também, e com a nossa relação com Deus. E aí, quando eu leio esse verso, só o verso 32, irmãos, eu consigo enxergar isso perfeitamente. Quando Jesus fala, vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, ele está chamando a atenção para a irresponsabilidade dos seus discípulos com o próprio Mestre. Estavam ignorando ali que eles tinham uma responsabilidade em relação ao próximo, em relação ao outro. Talvez seja uma das responsabilidades mais ignoradas, porque muitas vezes nós também estamos dispersos. Convivemos no meio eclesiástico, na igreja, com pessoas, com os jovens, por exemplo, com os adultos, e estamos ignorando que nós temos responsabilidade com essas pessoas. Sim, porque talvez estejamos muito preocupados com a nossa parte, com o que é meu, com o que eu tenho que fazer para mim, no sentido mais ruim dessa preocupação, no sentido mais egoísta, mais indiferente, porque é isso que eles estão fazendo com Jesus, melhor, que Jesus disse que eles fariam com ele. Vocês vão me deixar sozinho, vocês vão ser dispersos, vocês vão sair para cuidar das coisas de vocês. E é assim que às vezes nos encontramos, irmãos, distantes do nosso irmão, próximos às vezes fisicamente, mas indiferentes ao que eles sofrem. Jesus está aqui dizendo, irmãos, que a rede de apoio que Jesus tinha para sua caminhada enquanto homem, iria lhe abandonar. É isso que está prestes a acontecer. Por quê? Porque vocês estarão preocupados com o que é exclusivamente de vocês. Então o Evangelho, e quando eu olho para essa partezinha, irmãos, esse texto talvez deveria fazer algumas pessoas repensarem a sua caminhada cristã. Eu quero segurar um pouco nessa parte aí. Talvez alguns deveriam, não se escandalize com o que eu vou dizer aqui, mas deveriam desistir, entre aspas, do cristianismo, por causa dessa atitude dos discípulos. Desistir, é claro, da forma que vem vivendo o cristianismo, para entender que o cristianismo é um contínuo olhar para o outro, olhar para o próximo. Jesus está dizendo isso aqui para eles. Vocês vão fazer uma coisa que é contrária a tudo que eu preguei enquanto evangelho. Eu ignorei a minha própria posição enquanto Deus para vir e se tornar homem, para morrer por vocês. Eu pensei muito mais no outro. Paulo, quando vai orientar a igreja de Filipe, ele diz exatamente isso. Olha, não façam nada por vanglória ou por contenda, não para vocês se sentirem ou para vocês mostrarem que vocês podem fazer, mas tudo que vocês fizerem, façam primeiro pensando nos outros. Considerem o interesse dos outros maiores do que o de vocês. Considerem que o outro quer maior do que o que você quer. Jesus, inclusive, vai dizer isso no capítulo 7, Mateus, no Sermão do Monte. Olha, sabe aquelas coisas que vocês querem que os outros façam por vocês? Faz o quê? Façam vocês por eles antes. Ao contrário de você usar uma outra metodologia que é até mundana, não é cristã, por isso eu disse, às vezes deveríamos desistir do que a gente entende sobre o cristianismo. Eu estava lembrando um episódio, por acaso eu lembrei,
A Mayra perguntou aqui se a gente gosta de futebol, né? A gente gosta, principalmente flamenguistas. É porque o botafoguense está perdendo o sentido aí. Tricolores, então, e por aí vai, acho que eu ia falar. Embora tenha uma cruz, não tem nada ali que seja. Pois é, tem que ser muito apaixonado. Você está lembrando de um episódio dessa semana, enquanto eu refletia sobre esse verso? Tá, eu não vou me deter muito, não. Mas tem um episódio que aconteceu, se eu não me engano, em 2017, em que um jogador de futebol chamado Caio, Rodrigo Caio, ele assumiu um erro no campo. Não sei se vão lembrar disso. O jogo, se eu não me engano, era contra o Corinthians, né? São Paulo. E aí o juiz deu o cartão para um outro jogador, que era o atacante, não lembro quem era, para esse atacante, achando que o atacante tinha pisado, tinha feito a falta no goleiro. Aí o que o Rodrigo Caio fez? Chamou o juiz e disse assim, não foi ele, fui eu. E esse jogador, se tomasse esse cartão, ficaria fora da partida seguinte. Se não me engano, também era a semifinal do Campeonato Paulista. E o Rodrigo Caio assumiu, não fui eu. Não foi ele que fez a falta, eu que pisei no meu goleiro. Então o juiz tirou o cartão desse jogador. Esse jogador jogou a outra semifinal e o Corinthians passou. O São Paulo ficou para trás. O Rodrigo Caio, que foi campeão, né? O Rodrigo Caio foi escrachado. Não só pela internet, que pelo... como é que fala? Aqueles que são contra aquele jogador. Não foi só por isso, foi pelos próprios jogadores. Um dos jogadores que deu uma entrevista posterior, ele disse exatamente assim, você pode pesquisar lá no Google, no YouTube, a frase dele foi assim, quando perguntaram para ele, o que você achou da atitude do Rodrigo Caio? Não vou lembrar o nome do jogador também, gente, estava falhando. Mas ele disse assim, antes que chore a minha mãe, que chore a mãe dele. Foi a fala desse jogador. O que aconteceu com esse jogador? Eu não sei nem para onde ele foi parar. O Rodrigo Caio no ano seguinte, não é por mérito, mas no ano seguinte ele foi para o maior time do Brasil, se não do mundo, e ele foi campeão da Libertadores, do Brasileiro, foi campeão de quase tudo, e teve sucesso na carreira, porque ele saiu do São Paulo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Essa visão, ouça bem o que eu quero dizer com isso, com esse exemplo nítido. Essa visão não é cristã. A visão cristã por mais que doa nos nossos corações e nas nossas mentes, eu conseguir olhar para o outro, entender que eu tenho um compromisso, uma responsabilidade com o outro. Não gostamos disso. Às vezes eu também não gosto, mas o Evangelho não é sobre o que eu gosto. O Evangelho não é sobre o que eu aprovo. O Evangelho não é sobre o meu filtro. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus que nos confronta no mais profundo do que somos. E uma das responsabilidades que temos, irmãos, é com o outro. Jesus disse: o que vocês querem que os outros façam vocês primeiro a eles. Para a gente não se deter, eu avanço para a segunda responsabilidade, que é a responsabilidade que temos conosco mesmos. Porque a frase de Jesus parece contraditória, né? Se você ler aqui, vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só, mas ignore isso aqui por enquanto. Vocês vão me deixar só, mas eu não vou estar só. Que coisa boa, que coisa maravilhosa que o mestre está dizendo aí. Porque, irmãos, às vezes nós não receberemos o cuidado dos outros. Às vezes os outros não assumirão as suas responsabilidades conosco. Isso acontece, irmãos, aos montes ou não. Vão esquecer de você, vão trair você, vão decepcionar você. Isso está no bojo do Evangelho da graça de Deus, está incluso. Não é uma moeda de troca. Olha, façam pelos... Eu não diria aqui jamais para você, seja responsável pelos outros, porque os outros vão ser responsáveis por você. Porque não é essa a mensagem do Evangelho, nem é essa a insistência do Evangelho. É assim, seja responsável pelos outros, independente de se eles serão ou não responsáveis por vocês. Porque vão te deixar só. Não foi só Jesus, Paulo ficou só. Os apóstolos ficaram sós. Os grandes homens da história bíblica ficaram sós. Alguns foram abandonados, inclusive, pelos seus próprios familiares. Alguns foram lançados em cisternas, outros vendidos, outros choraram sozinhos porque não tinha ninguém para chorar com eles. Foram abandonados pelos homens, mas eles não estavam sós. Porque de alguma maneira, irmãos, antes da gente ir para a conclusão, de alguma maneira eles entendiam a responsabilidade que eles tinham sobre si mesmos. Eu preciso cuidar de mim também.
A irresponsabilidade dos outros não pode justificar a minha irresponsabilidade comigo mesmo. Eu continuo responsável pelo que eu vivo, pelo que eu faço, pela minha condição, pela minha caminhada. Porque muitos vão justificar assim: olha, eu estou nessa situação, por quê? Porque alguém foi irresponsável, alguém não olhou para mim, alguém não cuidou de mim. Vai acontecer assim, aconteceu com Jesus. Sim ou não, irmãos? Aconteceu com o mestre, vai acontecer com você. Eu não posso, querido irmão, dizer para você que vai todo mundo a partir de agora se preocupar contigo, mas eu posso dizer para você, com uma atitude de autorresponsabilidade, que você precisa cuidar de você também. Você não pode se fazer de vítima, porque o caminho para não cuidar de si é o vitimismo, é o coitadismo, é o conformismo. Eu digo assim: por que eu estou chorando? Porque alguém fez alguma coisa. Sempre vão fazer. Por que eu não consegui crescer na vida? Muitos dizem: mas porque o meu pai, minha mãe. Acontece com todo mundo. Talvez eu não estivesse aqui, talvez você não estivesse aqui, se você se debruçasse sobre as ocorrências da vida, fruto da irresponsabilidade das pessoas. Os discípulos foram extremamente irresponsáveis, irmãos. Talvez a gente faria a mesma coisa, mas foram porque era com quem Jesus confiava e contava. Humanamente era esses que ele contava, porque não tinha mais ninguém. E esses homens foram irresponsáveis. E às vezes vão ser comigo e com você também. Mas o mestre nos deixa aqui uma dica maravilhosa. Nós podemos, é possível olhar para a irresponsabilidade dos outros, para a falta do cuidado dos outros, e assim: está tudo bem, vou continuar, vou seguir. Eu tenho que fazer, não fizeram, então eu tenho que correr atrás. Não oraram, eu tenho que orar. Não me ajudaram, eu vou trabalhar para conseguir o recurso necessário para fazer o que for preciso. Não posso, meus irmãos, estacionar no problema dos outros, porque inclusive a santidade, principalmente avançando aí para o fim, usei outra expressão, viu, Maurício? Avançando aí para o fim. A santidade, a obediência, a intimidade. Ouça bem essa parte para a gente ir para o final. Santidade, obediência e intimidade. Gosto muito dessa trinca. O SO. Santidade, obediência e intimidade. Antes de ser responsabilidade de qualquer outro, é minha. E eu sou responsável pela santidade. Sim, tem a obra do Espírito Santo, mas que eu abro as portas. O pecado do outro não pode me fazer ir ao pecado. A desobediência do outro não pode me fazer ser alguém desobediente. A falta de intimidade dos outros não pode ser uma falta. Eu não posso me apoiar no pecado, na desobediência e no afastamento de Deus dos outros para dizer: mas ninguém quer nada com Deus. Alguns profetas acabaram fazendo isso. Não, ninguém quer o Senhor. Quebraram o seu templo, Elias, destruíram o templo, mataram os profetas. Eu estou aqui escondido nessa caverna porque não tem mais o que fazer. E aí ouve de Deus: vai, cara, tem um monte de coisa para fazer ainda. Você é responsável, vai lá, unge fulano como o seu sucessor, unge fulano como rei. Vai lá, porque tem muita gente que não se prostrou. Você está preocupado com quem se prostrou? Você é profeta, você tem uma responsabilidade. Eu digo mesmo para vocês, irmãos, a vigilância é tua, você é responsável. A santidade é tua. Vocês não são mais crianças no Evangelho, que ficam aí reclamando do que fizeram contra vocês. Vocês são adultos, amém? Sim ou não, gente? Adultos, responsáveis, maduros. Ele falou aqui a palavra maduro. Por quê? Porque o que ele quis dizer com maturidade? Eu entendi que sou eu, se não for eu, vai ser quem? Sou eu que tenho que me debruçar sobre a palavra? É o pastor que vai me sustentar espiritualmente? Não, sou eu, buscando auxílio do Espírito Santo. Eu vou justificar os meus pecados, eu vou agredir as pessoas, eu vou maltratar as pessoas porque eu fui maltratado. É assim que funciona, irmãos. A mensagem do Evangelho é essa. Vá lá e faça, porque fizeram contigo. Você tem abertura agora para trair, para maltratar, para ser grosseiro, porque foram com você. Irmãos, esse não é o Evangelho que eu conheci na vida. E se alguém acha que esse é o Evangelho, abandona, vai, porque não é esse. Sejam dispersos mesmo, vão. Mas agora, se entrou para a caminhada cristã, para o Evangelho da graça de Deus, entenda de uma vez por todas: não é sobre nós, não é sobre o que fizeram contra nós. Não são os outros responsáveis pela nossa santidade, obediência e intimidade. Sou eu. Bata no peito e diga: eu sou o responsável. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque se eu não fizer, eu vou ficar refém, vulnerável, frágil.
a atitude dos outros, sempre reclamando das pessoas, sempre atribuindo a alguém, sempre chateado, porque sempre vai ter gente te magoando, te ofendendo, e tem guerras espirituais, irmãos, que somos nós mesmos que criamos. Falamos aqui de guerras espirituais, alguém falou, foi Maurício, né? Tem guerra que é você mesmo que cria, não bota a culpa no diabo, não. A batalha é contra carne e sangue, a batalha não é contra a carne ou sangue, é contra as hostes espirituais da maldade, mas às vezes a gente está escancarando a porta para as obras do diabo. Ele diz assim, mas o diabo está furioso. Você deixou. Você disse a ele, vem, entra aqui, porque você não teve condição. Às vezes você, irmãos, tá? É uma explanação. Nós não tivemos condição de tapar as nossas bocas, de considerar as nossas atitudes, de investir no fruto do Espírito, ao invés de dar lugar às obras da carne. E vai todo mundo navegando nessa pecaminosidade e se afastando de Deus. Eu preciso cuidar de mim, você precisa cuidar de você. E que bom será se eu puder cuidar de você também. Não estou ignorando isso, se você puder cuidar. O melhor dos mundos é qual? Você entender que é responsável pelos outros e os outros entenderem que são responsáveis por você. Até porque Jesus conclui perfeitamente, eu também, porque o Pai está comigo. O que faz o mestre, irmãos? Qual é o segredo dele, né, para lidar com a irresponsabilidade dos outros, aí os discípulos, e para enfatizar a sua própria responsabilidade? A relação com o Pai. Talvez esse seja aí o ponto mais crítico, queridos irmãos, desse momento. Ele sabe que vai ficar sozinho. Ele não deixa, irmãos, de externar para os seus discípulos que isso é um problema. Então, eu citei para você introdutoriamente que no capítulo 16 inteiro, Jesus fala das coisas que aconteceriam com ele. E aí, nesse momento, mais diretamente, ele não fica com meias palavras, ele escancara o que vai acontecer. Vou morrer, vai acontecer mesmo, capítulo 16. E ele também diz que os discípulos seriam perseguidos, não seria fácil, teriam o consolo do Espírito Santo, mas não seria fácil. Mostra como eles reagiriam e dá no final o segredo. A última parte do capítulo 16 é o segredo maravilhoso, que a gente não leu. O verso 33, quem pode ler para mim, por favor? O verso 33. Viu que coisa linda? Eu sei o que vai acontecer comigo, eu sei o que vai acontecer com vocês, eu sei que vocês não vão reagir apropriadamente, mas porque eu tenho uma relação aprofundada com o Pai, eu estou dizendo isso tudo, não é para vocês ficarem com medo. Eu estou dizendo tudo o que ele disse no capítulo 16, para que em mim vocês tenham paz. Eu disse isso aqui, olha, porque o Pai está comigo, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou dizendo isso para vocês, não é para vocês ficarem desesperados, é para vocês terem paz. Se vocês tiverem uma relação com Deus aprofundada, é possível ter paz, mesmo diante da irresponsabilidade das pessoas, mesmo diante da grande tarefa que temos de ter a responsabilidade sobre nós mesmos. É possível viver em paz, ter bom ânimo, boa vontade, considerando a nossa relação com Deus. Essa que deve ser preservada, porque Ele nunca vai ser irresponsável com a gente. Nunca. Ele nunca vai te abandonar, amém? Amém, gente? Ele nunca vai te abandonar. Nunca. E Ele vai te ajudar o tempo todo a administrar as suas próprias responsabilidades. É nesse mesmo capítulo, irmãos, que Jesus fala, eu vou, eu preciso ir, mas vos enviarei o outro Consolador. Esse Consolador está conosco. É Ele que te ajuda a lidar com a irresponsabilidade dos outros. É Ele que te ajuda a administrar, né, as suas próprias responsabilidades, para que a tua relação com Deus seja fina, seja apropriada, seja agradável, para que você viva em paz, para que você tenha bom ânimo. Essa é a proposta de Jesus no capítulo 16, para que você de fato seja vigilante ao ponto de não cair nos erros, irmãos queridos e amigos, nos erros que muitas pessoas caem de abandonar o Senhor. Ser vigilante. Nesse tempo, inclusive, concluo de verdade agora. Nem falei que ia concluir, né? A primeira vez que eu falo, concluo. Então, concluo
enfaticamente, dizendo a mim, pensando aqui e a cada um de vocês: a hora chegou. Que hora? A hora da gente entender a nossa responsabilidade. Parar de atribuir aos outros a nossa situação atual. Seja responsável. E para ser responsável, se escolhe, né? Se lance com tudo que você é ao cuidado do Pai, a presença do Pai, a ação do Espírito Santo. Porque nesse momento, querido, que eu vou orar por você, o Espírito Santo vai te tocar, vai te incomodar. Talvez ele diga assim: olha, pare de ficar lembrando todos os dias da sua vida daquilo que fizeram contra você. Para. Porque isso não pode ser justificativa para que você não caminhe numa vida de intimidade, santidade e obediência com Deus. Para ou vai embora. Porque isso não é justificativo. A santidade, a obediência e a intimidade com Deus depende de você em parceria com o Espírito Santo. Talvez ele te lembre de algumas coisas hoje. E talvez ele te lembre: você tem uma responsabilidade. Começa a caminhar, arregaça as mangas, porque a hora chegou. É o momento para que isso aconteça. Baixa sua cabeça, eu queria orar por você antes da gente passar adiante. E só te convidar a fazer uma oração breve sobre isso, só sobre isso. Irmãos, não dá para a gente brincar com a vida cristã. Não dá para viver de qualquer jeito, nem meia boca, como dizem. Ou vai com tudo, ou não vai, porque não tem. Mas eu estou fazendo um pouquinho. Não, tem que ir com tudo. E pedir força para fazer aquilo que você não consegue. Porque Deus te dá força. Foram irresponsáveis com você, meu amigo, meu irmão? Foram comigo também. Foram com Jesus. E continuarão sendo irresponsáveis com vocês. Infelizmente. E aí, o que faremos com isso? Você tem sido responsável por você mesmo? Se está sendo, ótimo. Mas se não está sendo, o Espírito Santo hoje nos incomoda. Assume o papel aí, cara. Bota a mão no volante e vai você. Vai você. Se tiver gente para ajudar, ótimo. Mas se não tiver, vai você. Porque o Pai estará contigo. O Espírito Santo de Deus não vai te abandonar. Pessoas não. O Espírito Santo de Deus jamais nos abandonará. Deus eterno, nós louvamos o Teu nome. Porque o Senhor tem, de fato, tratado os nossos corações nesse mês de agosto, a simplicidade dos jovens, a espontaneidade dos jovens, o sorriso dos jovens. Talvez tenha despertado em nós, nesse período, coisas que deixamos para trás, coisas que esquecemos enquanto cristãos. Eu te peço que nesse dia também, Pai, nos ajude a lidar com a dura mensagem de Jesus em alguns momentos. Suas palavras sempre foram doces, mas o desafio à fé sempre foi desafiador, duro, intenso. Nós não queremos viver o cristianismo de qualquer maneira. Nós não queremos nos escorar na atitude dos outros. Queremos assumir o nosso papel com a santidade, com a obediência, com a intimidade contigo e agradar ao Senhor, porque podemos contar com a Tua maravilhosa presença. Fica conosco com o que ainda acontecerá aqui, que o Teu nome continue sendo glorificado, Pai, na nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Passa um pouquinho. Agora a igreja vai ter um momento bem especial. Aí quem quiser beber água aqui no banheiro, pode ir que já vai